Olá, alunos! Nessa aula de hoje, nós teremos um momento de discussão sobre o que ocorreu pós a Guerra Fria. Na ocasião dessa aula, nós teremos então mais duas partes divididas, que serão então a parte 5 e a parte 6. Este vídeo, que é a parte 5, trataremos sobre a ONU, que é uma importante organização supranacional que terá uma importante ferramenta sobre o mundo pós-Guerra Fria, que seria essa nova ordem mundial. Já no outro vídeo, explicarei sobre o mundo após o 11 de setembro de 2001. Com o término da Guerra Fria, com o fim da União Soviética em 1991, ocorre então o término da chamada Velha Ordem Mundial, que é marcado então pelas potências como os Estados Unidos e a União Soviética. Esses dois países, que são duas superpotências, é o que caracterizaram então, esse mundo bipolar. Com a queda da União Soviética e o fim da Guerra Fria, surge então a nova ordem mundial, em que teremos agora uma nova divisão do mundo. Essa divisão é baseada em países do norte versus países do sul, conforme nós estamos vendo nesse mapa, em que temos na parte amarela os países do hemisfério norte e o verde os países do chamado hemisfério sul. Lembrando que nesse mapa não é feito através da divisão oficial, que seria pela linha do Equador, que se dá mais ou menos nessa linha. Repare que tem países acima da linha do Equador que ainda são considerados como países da região sul, como o caso do México, por exemplo. Nesse caso, esse mapa ele foi criado então pela ONU como forma de compreensão do que estava ocorrendo nessa nova ordem mundial, em que temos então outros países destacando. Importante lembrar que na ocasião o mundo ele será uni e multipolar. Lembrando que o uni é no sentido político e militar, enquanto será multipolar no sentido econômico. Lembrando aqui, nós temos somente o caso dos Estados Unidos, enquanto aqui no multipolar nós temos, além dos Estados Unidos, outras potências que aparecem, como a China, Japão, União Europeia e assim por diante. Aparecem então outros países como importantes centros econômicos. Relembrando também algumas características da nova ordem mundial. Nós temos então o apogeu da globalização, conforme nós já vimos que esse conceito de globalização é uma inter-relação entre as regiões. Temos aí, como já falamos, a multipolaridade econômica, assumindo com outros países como a União Europeia, Japão, tigres asiáticos, BRICS e assim por diante. Muitos ex-países soviéticos vão aderir ao capitalismo e essa é a fase em que o capitalismo terá, portanto, a sua maior expansão. E isso junto com o neoliberalismo, que será a doutrina econômica adotada, conforme nós já abordamos aqui.
Temos também o fim do alinhamento ideológico automático, ou seja, sem aquela necessidade que havia na Guerra Fria de que um país apoiasse os Estados Unidos seria automaticamente capitalista. Embora muitos países são atualmente capitalistas, não há essa mesma pressão que havia na Guerra Fria. Surgem também chamados novos atores, como as organizações supranacionais, como a ONU, o Conselho de Segurança das Nações Unidas, que é um órgão dentro da ONU mesmo, a OTAN, que ela surge na Guerra Fria como aliança militar dos capitalistas, e há também, entre outras formas, como blocos econômicos, organizações econômicas como os BRICS, e muitas empresas transnacionais tornam-se muito mais importantes. Falaremos mais desse ponto nessa aula também, principalmente sobre a ONU e o Conselho de Segurança, que é o mais importante órgão da ONU. E, com o fim da Guerra Fria, havia uma certa esperança que houvesse um término das ameaças entre países, que houvesse, então, não tantos problemas como teve a Guerra Fria, principalmente na questão nuclear. Mas muitos desses assuntos vão até retomar. Principalmente, nós temos o retorno da discussão da ameaça nuclear, principalmente após 2001, conforme também veremos na aula. Mas aqui alguns conflitos muito interessantes de citar é o separatismo e o nacionalismo, que são dois fatores parecidos, mas com objetivos diferentes e com características diferentes, que é muito comum hoje em dia nas regiões do leste europeu, principalmente o separatismo e o nacionalismo. Mas há também outras regiões, afinal muitos países acabaram sendo anexados de forma dominante, como por exemplo o caso da Catalunha, que ela é uma região separatista da Espanha, ou como os países bascos da própria Espanha também. E há muitos conflitos étnicos religiosos, que são justamente relacionados a diversos fatores, que principalmente estão envolvidos com a disputa pela religião no mundo. Lembrando que o objetivo desse módulo 9, dessa parte sobre pós-Guerra Fria, é abordar então sobre a ONU, destacando sobre a criação dessa organização, o funcionamento e seus organismos, de tal forma também entender como ela está relacionada com essa nova ordem mundial. Em outra aula, abordaremos sobre o mundo após 2001, destacando então como será essa nova ordem mundial com a guerra ao terrorismo. E agora nós começamos então com a ONU. A ONU, ela é uma das organizações supranacionais que temos no mundo. Lembrando que supra, ela dá a ideia de algo que transcende o nacional. Ou seja, ela passa, ultrapassa, é acima da competência do governo nacional. Então, nessa ideia, nós temos organismos extremamente importantes, né? Como nós já falamos da ONU, explicamos bem rapidamente o que é, mas também existem outros organismos que também vou falar meio que diretamente, né? Como o caso do FMI e do Banco Mundial, em que ambos fazem parte atualmente da ONU. Outra organização que eu vou comentar bem rapidamente também é o da OTAN, que é aquela que foi criada na Guerra Fria, né? Como aliança do eixo capitalista contra os comunistas. O primeiro fato importante sobre a ONU é a bandeira dela, que é criada em 1946, em que tem uma projeção que cai muito no vestibular, que é chamado de projeção azimutal.
também chamada de projeção azimutal plana ou equidistante. Outra coisa muito importante é que essa projeção plana ou equidistante, ela acaba então centralizando nas regiões polares, conforme nós vemos aqui. A ideia da bandeira da ONU é tentar não se fixar em um país, conforme fica a projeção de MacArthur, ou fica na América Latina com a projeção de Peters, ou nas regiões subdesenvolvidas também, como é o caso deles. A ideia da bandeira da ONU é representar uma igualdade. O contexto de criação da ONU é muito importante também relembrar que ela foi criada no momento pós-Segunda Guerra Mundial, ou seja, em 1945. Ela vai substituir também a chamada Liga das Nações, que essa Liga das Nações, lembrando, ela é criada na época do pós-Primeira Guerra Mundial. Já a ONU, ela é criada com o fim da Segunda Guerra Mundial. Vejamos mais sobre a criação da ONU. O projeto da ONU ela foi pensada entre 25 de abril a 26 de junho de 1945, quando ainda havia o Japão ainda participando da guerra, mas era só uma questão de tempo para que os Estados Unidos lançassem as bombas de Hiroshima e Nagasaki e fizesse então a rendição japonesa. Entre abril e junho é pensado então uma proposta de um projeto mundial para estimular a paz mundial, fazendo aquilo que a sua antecessora, as Ligas das Nações, não tinha conseguido fazer. Afinal, ocorreu a Segunda Guerra Mundial, quando já tinha essa Liga das Nações. Dessa forma, foi preciso, então, estimular muita participação. E, ao todo, mais de 50 países participaram, então, da criação da chamada Carta da ONU, que será assinada em São Francisco, ou seja, nos Estados Unidos. Outra coisa muito importante é que o termo Nações Unidas é um termo que foi criado justamente pelo presidente americano, no caso Franklin Roosevelt, que utilizou esse termo em 42, numa reunião com 26 países, nesse momento também que era dos partes mais finais da Segunda Guerra Mundial, né, quando já estava caminhando muitas alianças contra os nazistas. Mas a oficialização da criação da ONU só se deu em 24 de outubro de 45. Isso é porque muitos países não tinham assinado a carta, né, como por exemplo o caso da China, ela não tinha assinado. Então, elas demoraram até realmente os países principais assinarem a carta. E aí, essa carta que está uma parte transcrita no slide, ele mostra um pouquinho quais eram os objetivos da ONU. Nós, os povos das Nações Unidas, resolvidos a preservar gerações vindouras do flagelo da guerra, que por 2 vezes no espaço de nossa vida trouxe sofrimentos indizíveis à humanidade, e ao reafirmar a fé nos direitos fundamentais do homem, na dignidade e no valor do ser humano, na igualdade de direitos dos homens e das mulheres, assim como das nações, grandes e pequenas,
e a estabelecer condições sob as quais a justiça e o respeito às obrigações decorrentes de tratados e de outras fontes de direito internacional possam ser mantidos. Vou grifar essa parte que é muito importante. Ao progresso social e melhores condições de vida dentro de uma liberdade mais ampla. Ou seja, as Nações Unidas ela vai objetivar ser uma grande aliança entre os países, grandes e pequenos, através desses tratados, convenções, após muitas discussões, para estabelecer então diretrizes para o mundo, ou seja, direcionamento do que se deve fazer. Lembrando que temos aí os direitos humanos, que ela também vai ser baseada através desse projeto da ONU. E nessa imagem aqui nós temos crianças lendo as Cartas das Nações Unidas em um museu americano. Outro ponto muito importante é que foi decidido que a sede da ONU seria nos Estados Unidos, afinal, seriam os primeiros países a pensar nessa forma de organização. Daí a importância de entender a relevância dos Estados Unidos no mundo pós-Segunda Guerra Mundial, inclusive nessa nova ordem mundial. Inclusive, em 1946, as empresas Rockefeller ofereceram uma boa parte do dinheiro para uma construção da sede da ONU em Nova York, enquanto outra parte da grana seria feita pela própria ONU. E a ONU tem outras sedes, como também em Genebra, na Suíça, em Viena, na Áustria, e Nairobi, no Quênia, além de outros escritórios também que estão espalhados em outros países. De forma geral, os órgãos principais da ONU são 6, conforme nós temos aqui nesse infográfico que é próprio da ONU: Assembleia Geral, Conselho de Segurança, Conselho Econômico e Social, Secretariado, Corte Internacional de Justiça e o Conselho de Tutela. E reparem como existe, então, dentro de cada um desses órgãos, outros organismos, que são extremamente importantes. Destacando aqui na parte econômica os nomes do FMI, temos também os outros organismos que nós falamos, como FAO, OIT, OMS, Banco Mundial, e entre outros que nós já citamos. Vejamos agora em diante como funcionam alguns órgãos da ONU. Lembrando que os dois principais órgãos são a Assembleia Geral e o Conselho de Segurança. A Assembleia Geral ela é um órgão deliberativo da ONU, ou seja, é lá em que são feitas as discussões dos assuntos que afetam então todas as polêmicas do mundo. E na Assembleia Geral, todos os países têm direito a um voto, ou seja, existe total igualdade entre todos os seus membros. E discutem muito sobre paz, segurança, aprovação de novos membros, questão de orçamento, respeito aos direitos humanos e assim por diante. Entre as suas principais funções temos aqui discutir e fazer recomendações sobre os assuntos em pauta na ONU, questões ligadas a conflitos militares, com exceção daqueles que ainda vão ser discutidos no Conselho de Segurança, mas aqui é uma forma mais democrática, então aqui muitas polêmicas acontecem, discussões entre países e assim por diante. Também é feito discussões para melhorias de condições de vida e entre outras propostas. De forma geral, entender que a Assembleia é um espaço aberto então à participação de todos os países a discutirem assuntos específicos que acontecem no cotidiano. Diferente da Assembleia Geral, o Conselho de Segurança, que é um órgão que tem um maior poder decisório, ou seja, do ponto de vista, ele é um importante órgão para estabelecer a paz mundial ou estabelecer intervenções, multas, entre outras. Ele é mais seletivo do que a Assembleia Geral, que permite à Assembleia a participação de todos os países relacionados à ONU, que são mais de 170 países. Já o Conselho de Segurança, ele é formado por 15 membros, sendo 5 permanentes
e outros 10 membros não permanentes. Ou seja, há uma rotatividade entre 10 membros que são aí definidos por regiões, conforme nós veremos. No caso dos países que são membros permanentes, eles ainda têm como um grande poder o direito ao veto, que nós vamos chamar isso de poder do veto. Os países que são sim permanentes são aqueles que se destacaram na Segunda Guerra Mundial, como os Estados Unidos, a Rússia, na antiga União Soviética, o Reino Unido, França e a China. Lembrando que a China participou de uma guerra muito importante contra o Japão também. Então, esses 5 países são aqueles que têm cadeiras permanentes no Conselho de Segurança. Vejamos um pouquinho mais sobre como funciona esse conselho. Aqui nós temos uma imagem do que seria o Conselho de Segurança, que é formado então através de mesas posicionadas um de frente ao outro, como se fosse um debate. E cada uma dessas cadeiras é ocupada então por um país especificamente e tendo também seus assessores. Geralmente também participam os presidentes, os chefes de estados, líderes e também outros representantes dos países. E aqui nós temos então como seria a organização das cadeiras, tendo então a representação nessa parte mais avermelhada. Temos aqui os membros permanentes, conforme nós já citamos, os 5 países mais importantes. Importante também lembrar que até um certo momento terá esse Conselho de Segurança durante a Guerra Fria, funcionando através de interesses da Guerra Fria. Sendo que nesse primeiro nós temos os países ditos capitalistas, e a Rússia socialista. A China, embora nós temos conhecimento de que ela se tornou socialista em 1949, participava na ONU Taiwan, que era então uma província rebelde. Portanto, a China até um certo momento ela será representada por Taiwan e não pelo governo comunista de Pequim. Dessa forma também podemos considerá-la até um certo momento como aliança dos governos capitalistas e somente a Rússia como governo socialista. E as demais 10 cadeiras são divididas então por região, sendo o azul América Latina e Caribe, o verde Europa Ocidental e outros, o amarelo o leste europeu, laranja a Ásia, que pode ter em momentos 2 ou 3 cadeiras, e tem a África, que tem de 2 ou a 3 cadeiras também. E aqui nós temos a lista dos países atuais que são os membros rotativos, tirado pela própria ONU. Então temos a Bélgica, que fica até esse ano, a República Dominicana também, que seria já da América Central, Estônia até 2021, Alemanha até 2020, Indonésia até 2020, Níger até 2021, São Vicente e Granadinas, que seria também da região da América Latina, até 2021, a África do Sul até 2020 e a Tunísia até 2021. As principais funções do Conselho de Segurança, que pode ser tanto abreviado com CS ou, conforme nós já vimos também, o CSNU, que seria então o Conselho de Segurança das Nações Unidas, ou com o Conselho de Segurança, que também é a forma mais reduzida. Ela tem, portanto, 4 principais funções: manter a paz e a segurança internacional, investigar toda a situação que possa vir se transformar em conflito internacional, determinar a criação, continuação e encerramento das missões de paz, que seriam aquela como o Brasil fez, de estabelecer então
evitar conflito entre países e solicitar aos países que apliquem sanções econômicas. Portanto, são funções extremamente relevantes e a participação dos membros permanentes são extremamente discutidas. Outras funções é recomendar o ingresso de novos membros na ONU, lembrando que não tem a ver com o Conselho de Segurança, mas sim dentro da ONU, de forma geral. E lembrar que muitos países têm uma discussão enorme pela participação, como o caso, por exemplo, que envolve a Palestina e Israel, sendo que Israel ela é protegida pelos Estados Unidos e a Palestina é extremamente criticada. E é por isso que a Palestina nunca conseguiu ser um membro real da ONU. Ele é apenas um membro observador, não podendo então participar de diversas ocasiões mais importantes. Recomenda também a eleição de um novo secretário-geral para a Assembleia Geral. Também recomenda métodos de diálogo, estabelece planos de regulamentação de armamentos e determina se existe uma ameaça para a paz. Vejam só como é relevante então a participação do Conselho de Segurança. E outro ponto mais importante do Conselho de Segurança é o chamado poder do veto. Como que isso ocorre? Lembrando que os 5 países permanentes, eles têm então esse chamado poder do veto. Por quê? Para que uma resolução seja aprovada dentro do Conselho de Segurança, precisa-se que os 5 membros permanentes aprovem, ou seja, de forma favorável, para que aquilo acabe acontecendo. E além de que outros 4 membros rotativos também aprovem. Lembrando que de 10 membros rotativos, 4 têm que votar a favor. Já os membros permanentes tem que ser unânime a decisão. E esse poder, então, ele acaba sendo chamado de poder do veto, pois se um país se sentir ameaçado ou não for dentro da sua área de estratégia política e militar, ele pode, então, por interesses próprios, vetar algumas decisões. Como, por exemplo, então, o caso que nós citamos entre a Palestina e Israel, sendo que os Estados Unidos apoia Israel, assim como o Reino Unido e França também. Já a Palestina ela fica mais próxima da Rússia e da China. E aí, quando fazem críticas sobre as invasões de Israel sobre a Palestina, os Estados Unidos veta as decisões. E conforme nós vemos aqui na tabela e no gráfico, a quantidade de vetos realizados. Reparem aqui que a Rússia e a União Soviética, entre 1945 a 2003, ou seja, pegando o período de Guerra Fria, teve bastante poder de veto. Teve aqui ao todo 120 vetos. Já os Estados Unidos teve 76 poderes do veto. E a maioria desses vetos é quando estava relacionado com questões com Israel, por exemplo. E a Rússia, quando vetava, era quando os seus interesses na Guerra Fria, por exemplo, e na nova ordem mundial, eram também criticados. Dessa forma, então, não há um estabelecimento de paz. Indico para vocês também ler a matéria BBC, que explica sobre esses vetos que acabei de informar. E aqui nessa charge tem uma crítica sobre o Conselho de Segurança das Nações Unidas, em 45, mostrando os países membros permanentes vetando, seus líderes aqui também caracterizados, e depois em 2009 praticamente ficou a mesma coisa. E aqui, através de 45 a 2009, é colocado que são 64 anos de injustiça por conta do poder do veto. E conforme já questionado, será que o Conselho de Segurança realmente consegue manter a paz? Olhando alguns casos,
nós vemos que o veto prejudica a paz mundial. E trago aqui 3 exemplos. No caso da Crimeia, que é uma região que fica na Ucrânia, teve uma tensão com a Rússia. Assim, a Rússia vetava, durante esses conflitos com a Ucrânia, no Conselho de Segurança, qualquer decisão que era contrária aos interesses russos. Assim como na Síria, a guerra civil que instalou desde 2011, ela é um conflito também entre Estados Unidos e Rússia. A Rússia que apoia o governo sírio e os Estados Unidos que é contrário ao governo sírio. E aí as decisões não andam praticamente. E nessa imagem aqui nós temos alguns vetos que houve no Conselho de Segurança, mais ou menos em 2012, 2011, né? Até 2016 aqui. Mostrando que desde o início do conflito na Síria, teve aqui algumas reuniões do Conselho de Segurança, como 4 de outubro, 4 de fevereiro de 2012, 19 de julho e assim por diante, em que cada cor é representado por um país que vetou. Então, aqui no dia 4 de outubro, vetou tanto a Rússia como a China. Lembrando que um só país vetando já era não andado as decisões do Conselho de Segurança, não era adiantado nada. 4 de fevereiro ocorreu o mesmo, 19 de julho também o mesmo, 22 de maio também ocorreu o mesmo. Aí no dia 8 de outubro só vetou a Rússia. Ou seja, tem muitas coisas relacionadas que, infelizmente, os conflitos internos dos países, eles são questionados pelos países membros permanentes. Assim como também no caso da Coreia do Norte, que nós temos conhecimento hoje, que ela tem um conflito com os Estados Unidos e também ela acaba sendo envolvida com as discussões com a Rússia e com a China. Ou seja, uma continuação da Guerra Fria. E lembrar, né, gente, que a Assembleia Geral ela é diferente do Conselho de Segurança. Afinal, para vocês terem uma ideia, foi feita uma discussão na Assembleia sobre o fim do embargo de Cuba, que foi votado na Assembleia Geral. Só que o Conselho de Segurança é o que pode alterar resoluções ou estabelecer sanções até para os Estados Unidos que mantém esse embargo econômico, embora as discussões tenham contrárias ou como críticas aos Estados Unidos. No caso dessa discussão do fim do embargo de Cuba, todos os 193 países da ONU elas tiveram direito ao voto e permitiram, então, pela Assembleia Geral, que o embargo econômico em Cuba deveria acabar. Só que, como é feito pela Assembleia Geral, ela não tem um poder decisório. E dessa forma, então, não adiantou nada essa reunião da Assembleia Geral. Ela depende do Conselho de Segurança, que tem os Estados Unidos como um país que vetará sempre essas discussões do embargo. Importante mencionar sobre um movimento que surge para questionar o poder do veto do Conselho de Segurança, chamado de G4. O G4 ele foi criado em 2004 e tem 4 países que participam. 4 países que tinham um grande crescimento econômico na época, se destacando justamente como países potências e que não estão incluídos como membros permanentes do Conselho de Segurança. No caso, nós temos o Brasil, a Alemanha, a Índia e o Japão. Lembrando que a Alemanha e Japão participaram da Segunda Guerra Mundial, saindo praticamente quebrado, né, com as consequências da Guerra Mundial, mas elas conseguiram retomar o seu crescimento econômico por diversos fatores, tendo muita ajuda dos países capitalistas na Guerra Fria. E no caso dos países emergentes como Brasil e Índia, tiveram então um destaque econômico muito grande. E lembrando que eles também vão se juntar aos BRICS, junto com a China também. E esses 4 países então começam a pressionar a ONU e o Conselho de Segurança para uma reforma, através da justificativa de que o poder do veto feito pelos 4 membros permanentes
é injusta. Afinal, isso dá muito poder a eles. Em 2005, o G4 apresentou então um projeto para ampliar o número de vagas também do Conselho de Segurança, aumentando de 15 vagas do Conselho para 25 membros. Não é claro se os membros permanentes estariam, na ocasião como eles colocam, esses novos membros permanentes teriam o poder do veto, mas não faz sentido colocar membros permanentes e eles não terem o mesmo poder do veto. Em que teriam então mais 6 países, tendo 2 da África, 2 da Ásia, 1 da Europa Ocidental e 1 da América Latina e Caribe como membros permanentes e possivelmente com o poder do veto. E obviamente esses países que estão liderando é quem deveria ser, obviamente, esses membros permanentes. No caso, o Brasil, ela queria ser um membro permanente. E o Brasil teve uma grande participação no Conselho de Segurança. Afinal, o Brasil, quando foi para o Haiti, na missão de paz, ela foi com o objetivo de conseguir assegurar uma cadeira permanente, mostrando o serviço para a ONU e para o mundo. E os novos assentos não permanentes, elas aumentariam mais 4. E aí teria então um país da África, um país da Ásia, um país da Europa Oriental e tendo um país da América Latina e Caribe. Mas, obviamente, essa proposta G4 até hoje ela não andou. Afinal, ela vai depender também dos membros permanentes. E isso é um pouco difícil deles liberarem a inclusão de novos países permanentes e a divisão desse poder do veto também aos demais. Até o momento nós vimos então a Assembleia Geral e o Conselho de Segurança. Temos aqui os 4 outros órgãos importantes da ONU, que farei bem rapidamente, pois eles não são muito falados. O Conselho Econômico e Social, conforme o nome diz, ele busca coordenar então o trabalho econômico e social da ONU, discutindo questões de desenvolvimento, comércio internacional e entre outros assuntos extremamente importantes, lembrando também direitos humanos, condições da mulher, população, ciência, tecnologia e entre outros. Já o Conselho de Tutela, ou seja, tutela no sentido de ação de proteger, vigiar ou defender algo que é mais fraco ou frágil, que está relacionado então a países que estão tentando o seu processo de dependência, ou seja, são antigas colônias ou regiões de protetorado. No caso da ONU, então, seria supervisionar o processo de dependência desses países. E é tão interessante esse conceito de tutela que ele foi até suspenso em 1994, porque a maioria dos países que eram chamados de tutelas eram países que tinham uma questão de independência muito marcante, estavam nesse processo então de necessidade de proteção, eles conseguiram o seu objetivo, que foi a independência. E por isso então que houve a suspensão no dia 19 de novembro de 94. E o último território que acabou sendo então tutelado pela ONU foi o Palau, que fica na região do Oceano Pacífico. Enfim, esse conceito tutela ele acaba tendo esse objetivo, mas não quer dizer que nenhum outro país se tornou independente, como no caso do Sudão do Sul na África, que acabou tendo uma independência. E aí fica então um questionamento se o conceito tutela ele realmente acabou seu trabalho ou se ele deve retomar sim a questão de proteção nos países. E a Corte Internacional de Justiça, que é o principal órgão judiciário das Nações Unidas, em que é feita então as discussões sobre casos de guerra e sobre crueldades que ocorrem nessas guerras. Ela tem sede em Haia, na Holanda, e ela é formada por 15 juízes, que são eleitos pela Assembleia Geral e pelo Conselho de Segurança. E para lembrar uma discussão muito importante, que entre vários fatos que ocorreram nesse tribunal, dessa corte da ONU, foi sobre a Guerra da Bósnia, que ela surge em 93 e durante a guerra já estava instalado então no Tribunal Penal Internacional para julgar as atrocidades que estavam ocorrendo. E esse cara que está aqui, que é o Pajak,
que era um dos líderes do país. Ele foi levado então à corte e ele já tinha sido sentenciado a 20 anos de prisão em 2013 e recorreu à decisão. Em 2017, depois da sua decisão ter sido mantida, ele acabou então ingerindo uma bebida que era um veneno e acabou morrendo no local. Isso chama muita atenção, né, do mundo e é um dos fatos mais curiosos da história. E por fim, nós temos o secretariado, que é um órgão que presta então serviço aos outros órgãos das Nações Unidas, administrando os programas e as políticas que elaboram então a organização. E nós temos o caso do secretário-geral, que seria então o principal do secretariado, né? Sendo que eles têm mais de 16 mil pessoas que trabalham e suas funções são extremamente relevantes para dar continuidade e a sequência para as atividades da ONU. No caso, nós temos aqui na imagem, à esquerda, o Antônio Guterres, que é o secretário atual da ONU, e aqui nós temos do lado direito, né, o etíope, diretor-geral da Organização Mundial da Saúde, o Tedros, em um momento de uma reunião da ONU. Importante lembrar também da criação do Acordo de Bretton Woods, que fará a criação de dois órgãos importantes que estarão dentro da ONU, o FMI e o Banco Mundial. Esses dois organismos, que são extremamente importantes para a economia mundial, elas serão muito importantes nesse momento também da nova ordem mundial. Lembrando que o FMI ele empresta dinheiro aos países, enquanto o Banco Mundial é uma forma de financiamento para o desenvolvimento, com o objetivo de acabar com a pobreza extrema. E esse acordo Bretton Woods ele foi justamente criado na época dos finais da Segunda Guerra Mundial, quando eles estavam em guerra, mas já com o objetivo geral de acabá-la o mais rápido possível. Uma outra organização supranacional muito importante na atualidade é a OTAN, ou chamada também de NATO, em sigla em inglês. Lembrando que a OTAN é a Organização do Tratado do Atlântico Norte, que foi criada no período de Guerra Fria, no ano de 1949, com 12 países, que estão aqui registrados, que tinham o objetivo de lutar contra o comunismo, ou seja, era contra a União Soviética e os demais países que estariam aliados a essa ideologia. E atualmente, a OTAN, que ainda existe, ela mudou o seu inimigo. Atualmente é contra o terrorismo. Ao todo, nós temos 29 países que foram adicionados ao longo das datas, conforme aqui temos no infográfico, tendo inclusive a participação da Rússia na OTAN, ou seja, a sua antiga inimiga, né, dos países capitalistas, agora também foi incluída. Mas a Rússia ela participa de uma forma bem limitada, fundamental destacar isso. Não tem o poder do veto da OTAN e nem volta na ampliação também. Em 2017, quando entra Montenegro na organização, acaba tendo uma tensão com a Rússia. Observem que a OTAN ela vai adicionar muitos países que eram socialistas, como forma de enfraquecer a influência russa na região europeia. Dessa forma, então, os países que eram aliados a eles acabam, então, sendo persuadidos a entrar na OTAN ou até na União Europeia, como seria uma outra forma. A OTAN ela tem uma aliança política e militar dos países membros, defendendo justamente uma defesa coletiva, né, uma ajuda mútua, e tendo uma ligação transatlântica de defesa e segurança. Vamos conferir alguns exercícios que têm relação com o tema abordado nessa aula. Nessa primeira questão é do Enem 2019, em que traz uma notícia com o título Brasil, Alemanha, Japão e Índia pedem reforma no Conselho de Segurança. Lembrando que esses 4 países citados fazem parte do chamado G4, conforme o próprio
texto já traz. Já está grifado algumas partes mais importantes do texto, conforme nós leremos, para entender o que está pedindo a questão. G4 reiteraram, em setembro de 2018, a defesa pela ampliação do Conselho de Segurança. Em declaração conjunta, os chancellors destacaram que o órgão, no formato que está, ou seja, com apenas 5 membros permanentes e 10 rotativos, não refletem o século XXI. A reforma do Conselho é essencial para enfrentar os desafios complexos de hoje. As demais partes elas não precisam ser lidas, pois ela não altera o sentido da questão. A parte verde grifada ela é o comando da questão, ou seja, é o que está pedindo para o vestibulando fazer, se é algo relacionado ao texto ou não. Ele pede, então, que os países mencionados no texto, ou seja, o G4, justificam sua pretensão com base na seguinte característica comum. Então, por que o G4 ele acaba, então, querendo essa participação no Conselho de Segurança? Na A, ele fala sobre a extensividade da área territorial. Bom, os 4 países destacados eles não estão querendo aumentar o tamanho do seu país. Então, a A já está eliminada. Na B, ela diz do protagonismo em escala regional, ou seja, que eles são os principais atores em suas regiões, como no caso do Brasil, ele é da América do Sul, a Índia na região da Ásia, o Japão na região também da Ásia e a Alemanha na região da Europa. Esses 4 países têm destaque. A resposta correta é a alternativa B, pois justamente é esse protagonismo que está relacionado. A C não é, pois os 4 países não estão falando em investimento em tecnologia militar, mas sim de uma participação melhor no Conselho de Segurança, onde eles têm maiores poderes. A maioria são estratégias militares e econômicas, portanto não é limitado à tecnologia. Não é a D, pois ele fala em desenvolvimento de energia nuclear, e não é informado nada desse tipo. E também não é E, pois não fala nada de recursos minerais. Uma segunda questão também do Enem 2019, ela traz sobre um assunto que nós abordamos em aula. Ele traz sobre a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que foi adotada e proclamada pela Assembleia Geral da ONU em 10 de dezembro de 1948, que foi considerado então um acontecimento histórico de grande relevância. E aí ele coloca, ao afirmar pela primeira vez em escala planetária o papel dos direitos humanos na convivência coletiva, pode ser considerado um evento inaugural de uma nova concepção de vida internacional. O comando da questão pede a declaração introduzir uma nova concepção nas relações internacionais ao possibilitar o quê? Então, o que trouxe essa Declaração Universal de Direitos Humanos? Que foi justamente aprovada por um dos órgãos mais importantes da ONU, pela Assembleia Geral. Aqui a única resposta coerente é a resposta B, em que fala sobre a defesa dos grupos vulneráveis, pois os direitos humanos é uma forma de proteção com as leis básicas da humanidade, permitindo então entender onde é o limite do bom senso dos humanos. Então, as torturas, por exemplo, são criticadas pelas leis de direitos humanos. Não é A, pois ela fala apenas de superação da soberania estatal, e direitos humanos não fala sobre essa superação, ou seja, ir além da soberania estatal. A C ela diz que é redução da truculência belicista, ou seja, de armas militares. E ela também não tem a ver com esse sentido de armas militares. Também não é D, pois ela fala da impunidade de atos criminosos. Embora muitas críticas que os direitos humanos protegem criminosos, isso não é verdade. Isso é, na verdade, uma falácia. É uma ideia errada que existe sobre os direitos humanos, que é uma proteção para boa parte das pessoas vulneráveis, sejam crianças, idosos, mulheres, homens, políticos e assim por diante. Ela abrange vários sentidos.
inclusive também de indígenas, negros e entre outros grupos sociais que são minoria. E não é aí, pois ela não fala nada sobre inibição, ou seja, não ocorrer choques civilizacionais, que é um termo, choque das civilizações, o que ocorreu com a nova ordem mundial, que teve esse encontro de conflitos muito intensos que são por conta de religião. Já os direitos humanos não acabam, então, impedindo nenhum desse tipo, mas ela é uma forma de uma proteção a um grupo minoritário. Então, só escrever guerras étnicas e religiosas. E por fim encerramos os exercícios dessa aula e na outra aula nós teremos o assunto específico sobre o 11 de setembro de 2001.